Olá pessoal, tudo bem? Para os kardecistas, o espírito está sempre vibrando. Não importa se o espírito está encarnado, como nós, ou desencarnados, como os mortos. Há sempre uma vibração espiritual. Essa vibração pode ser alta ou baixa, positiva ou negativa, sutil ou densa, superior ou inferior. Portanto, para os kardecistas, é muito importante que o sujeito esteja vibrando numa condição favorável. Estar vibrando favoravelmente quer dizer estar vibrando de um modo tal que atraia os espíritos superiores e afaste os espíritos inferiores. O Allan Kardec dizia, no século XIX, de que os maus pensamentos corrompem os fluidos espirituais. Os maus pensamentos, ao corromper os fluidos espirituais, afastam os bons espíritos e abrem uma brecha para a chegada de espíritos malévolos. Portanto, é muito importante ter bons pensamentos, mas também é muito importante termos um cuidado com as palavras, porque as palavras pronunciadas também têm esse poder de romper os fluidos espirituais, fazendo os espíritos bons se afastarem e atrair os espíritos ruins. Portanto, nós não devemos usar somente as palavras corretas, adequadas, boas, na prece, mas no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Se você fizer desta maneira, você vai estar como que fazendo uma autoprece, né? Quando na prece o sujeito, o fiel, pede para que os bons espíritos se aproximem e os maus se afastam, quando você tem bons pensamentos e pronuncia boas palavras, você está fazendo algo semelhante a uma prece, atraindo os bons espíritos e afastando os espíritos nefastos. Portanto, há a necessidade de, além de ter bons pensamentos, saber se expressar, ter uma boa etiqueta, né, no que você vai falar. O Chico Xavier foi um grande precursor da linguagem politicamente correta. No caso dele, essa linguagem não era só politicamente correta para atender às leis, digamos, humanas, mas isso se irradiava, se extrapolava para os outros mundos, para o mundo invisível, né? E o Chico Xavier tem aqui um trecho bastante interessante que encontra-se no livro do Marcel Souto-Maior. Marcel Souto-Maior, ele vê com muita simpatia o espiritismo, né? Ele é o tipo de biógrafo que mostra claramente a sua simpatia pelo objeto do qual ele está fazendo ali a biografia, neste caso aqui do Chico Xavier, mas ele escreve muito bem, E aqui tem o livro As Vidas de Chico Xavier, né? Muito bem escrito, um livro lançado em 1944, né? Pela editora... não sei se a primeira edição foi pela Planeta, essa aqui pela Planeta, né? Deixa eu me ver aqui se tem aqui a primeira edição. Acho que não fala aqui. Foi agora essa edição que eu tenho
é de 2003, mas é... Bom, não importa. Ele vai falar aqui dessa habilidade do Chico Xavier. Então ele diz o seguinte: no seu mundo, quer dizer, no mundo do Chico Xavier, não havia prostitutas, mas irmãs vinculadas ao comércio das forças sexuais. Então o sujeito fala para o amigo: eu hoje vou contratar uma irmã vinculada ao comércio das forças sexuais. Hã? O quê? A pessoa não vai entender, né? Mas tudo bem. Os presos eram educandos. Os empregados eram auxiliares. Os pobres, os mais necessitados. Os mongoloides, hoje já não pode usar mais essa palavra. Os mongoloides eram nossos irmãos com sofrimento mental. Os adversários, nossos amigos estimulantes. Aonde você vai agora? Agora eu vou quebrar a cara de um adversário estimulante. E os maus? Os maus eram ainda os ainda não bons. Ninguém fazia anos, e sim janeiros ou primaveras. Ninguém ficava velho. Os filhos de mães solteiras deveriam ser encarados como filhos de pais ausentes. A nota de 20 cruzeiros, entregue com frequência aos pobres, ganharia um apelido inspirado em sua cor, laranjada. Há outras ainda. Ele dizia que os ricos eram os administradores dos bens divinos. E os bichos eram os irmãos caçulas dos homens. Vocês estão vendo que eu estou usando aqui um marca-página de Nas Névoas da Tempestade, da Thelma Teodoro. Nós fizemos uma live com a Thelma Teodoro aqui no canal. Vou deixar o link abaixo aqui, o link na descrição do vídeo. E fizemos uma live com a Thelma, que ela veio falar sobre o seu livro, Nas Névoas da Tempestade. E vou deixar abaixo também, aqui na descrição do vídeo, não só o link da live, mas também para vocês adquirirem o livro lá da Thelma Teodoro, que ficou muito legal, que aborda esses temas aí da magia, dos espíritos, das visões, né? Ficou muito bacana o livro da Thelma Teodoro. Mas voltemos aqui. Então, o Chico Xavier, ele foi um craque, né? Ele foi alguém que tinha um cuidado muito esmerado com a palavra. Isso para ele foi muito útil, porque ajudou muito a criar ali uma imagem de homem santo, de alguém muito preocupado com as palavras, alguém incapaz de proferir uma palavra mais dura, de uma palavra mais agressiva, né? Alguém muito preocupado com a sensibilidade do próximo. O kardecismo, ele acredita, primeiro ele defende essa linguagem bem doce, embora, vejam bem, kardecistas, vocês não estão sendo muitos doces aí nos comentários dos meus vídeos, mas tudo bem. Mas o kardecismo recomenda a linguagem doce. Então, apesar dessa linguagem adocicada, que deve ser exigida de todo bom kardecista agora, no mundo atual, eles acreditam que mesmo essa linguagem extremamente delicada deve ser, em um futuro ainda não muito bem situado, deve ser extinta. Os homens não vão mais conversar por meio das palavras, mas somente pelo pensamento. Isso já ocorre em vários planetas aqui do Sistema Solar. A conversa pelas palavras já foi abolida. A conversa ocorre somente pelo pensamento. Então, no futuro, né, não sabemos bem quando vai ser isso, mas no futuro até mesmo as palavras serão imprestáveis. A conversa se dará somente pelo pensamento. Bom,
Eu não sei como que hoje o Chico Xavier, infelizmente ele já morreu em 2002, portanto há 20 anos, né? Eu não sei como que ele hoje reagiria aos rebentos do politicamente correto. Nós temos dois rebentos que chamam bem atenção, que trata-se da política de um cancelamento mais radical. O sujeito tem uma frase ali mais infeliz ou defende uma ideia que a maioria não concorda, então se organizam grupos dos mais variados para o linchamento moral daquela pessoa. E um outro filho do politicamente, da linguagem do politicamente correto, trata-se da linguagem neutra, Bom dia a todos, bom dia a todas, e a linguagemzinha do xizinho e esse tipo de coisa. Eu não sei como que o Chico Xavier responderia, provavelmente ele iria responder de uma forma bem delicada, se ele era ou não favorável a esses dois desdobramentos do politicamente correto, a política do cancelamento e a linguagem neutra. Bom, mas isso aí já é uma outra história.